Olá, pessoal! Eu me chamo Natana, sou psicóloga, mãe do Pedro, e aqui neste canal eu falo sobre criação de filhos, infância saudável e terapia do esquema. E o vídeo de hoje é sobre algo que eu sei que a gente tende, quando tem filhos pequenos, a começar a se preocupar, a analisar nesta época do ano, que é a questão de se a gente vai colocar eles numa escolinha no próximo ano, qual escolinha escolher, quais critérios devem ser considerados, e eu quero contar várias coisas da minha experiência com isso até aqui. O Pedro, em novembro, faz 3 anos de idade, então, até o momento, nós conduzimos as coisas de um jeito e também estamos prestes a fazer algumas mudanças bem importantes para a vida dele. Nesse sentido, eu quero auxiliar vocês tanto com a minha experiência, quanto principalmente com aquilo que eu acredito e estudo, defendo enquanto psicóloga, que a gente precisa cuidar quando se trata da infância dos nossos filhos, especialmente a primeira infância, que é uma fase tão importante e significativa para o desenvolvimento ao longo de toda a vida. E antes de entrar em vários aspectos que eu vou conversar com vocês, eu quero falar uma coisa que, inclusive, já recebi muitos comentários, especialmente no Instagram, quem não me segue é @mudes.com.br, e lá eu mostro muito da minha rotina, das minhas decisões no dia a dia com o Pedro. Mas uma coisa que muitas pessoas me falam é o seguinte: Natana, eu não tenho a mesma realidade que vocês, então eu não gosto de algumas coisas que você mostra, que o Pedro precisa e que você faz por ele, porque eu me sinto mal não podendo fazer as mesmas coisas. E o que eu tenho para falar sobre isso, gente? O meu papel enquanto psicóloga, e conhecendo de infância e das necessidades da infância, é falar o que a infância precisa. Se a gente vai conseguir fazer tudo que a infância precisa, é outra conversa, né? Mas o que eu não posso é dizer para vocês que a infância não precisa de algumas coisas só porque algumas realidades não comportam isso. Infelizmente, as necessidades, elas estão ali, e eu sei que nem todas as realidades vão conseguir atender essas necessidades da maneira que a criança precisaria, mas nem por isso a criança deixa de ter essas necessidades. Então, o que eu acho? Que é muito importante a gente entender o que uma criança precisa emocionalmente, principalmente, e fazer o nosso melhor dentro da realidade que a gente tem para suprir isso. E às vezes a gente precisa sim olhar para aquilo que são as necessidades da criança, mesmo que às vezes o nosso contexto ainda não está possibilitando atender isso, para que a gente inclusive se motive e lute para buscar cada vez condições melhores para suprir consequentemente isso, entendendo o valor, o benefício e inclusive nossa responsabilidade emocional também quando a gente tem um filho, tá? Então assim, eu vou falar coisas da minha realidade, que eu obviamente moldei entendendo que o Pedro precisava disso, quero o melhor para a infância dele. Eu entendo que muitas pessoas vivem realidades diferentes, mas busquem se inspirar e adaptar aquilo que é possível dentro do dia a dia de vocês. Vamos lá então. Primeiro ponto: quando que nós devemos iniciar os nossos filhos na escolinha? É um assunto bem polêmico este, mas a nível de desenvolvimento, gente, claro que quanto mais tarde, com limites, obviamente, porque existe até uma regulamentação, né, em relação a isso aqui no Brasil, mas quanto mais tarde, melhor. Claro que para uma criança que acabou de nascer, um bebê ainda, é muito pesado esse contexto de ficar longe da mãe, especialmente, dos pais, o dia todo, muitas vezes, numa escolinha, sendo cuidada por outras pessoas que estão dividindo a atenção e energia com várias outras crianças na mesma situação, e que, obviamente, alguns cuidados ficarão limitados, especialmente emocionais, porque quando a gente tem um bebê, esse bebê ele demanda muito da gente, não só nos cuidados físicos, mas principalmente emocionais. Então, inclusive, foi uma coisa que eu revi muito na minha carreira profissional quando eu tive o Pedro, porque eu acreditava que seria possível, logo que ele nasceu, voltar a vir para o meu consultório, que é esse daqui, que fica numa cidade vizinha da que eu resido, e eu achei que daria super tranquilo para eu deixar ele com babá, porque o meu marido trabalha de casa, então ele tá sempre em casa, e achei que ele ficando em casa, a babá ficando com o Pedro, eu tirando o meu leite, porque eu amamentei o Pedro até 2 anos e meio, então era uma coisa que para mim era muito importante. Eu pensei, eu tiro o leite, a babá dá, e pelo menos eu passo umas 4, 5, até 6 horas no consultório por dia. E a primeira coisa que eu vi no primeiro mês de vida dele sobre isso é que seria algo dentro do que eu acreditava que ele precisava, muito inviável. Então, o que eu fiz? Eu abri mão de praticamente todos os meus atendimentos presenciais, migrei tudo para o online, praticamente. Comecei a fazer 1, 2 horários na semana apenas no presencial, e o restante todo eu fiquei atendendo em casa e realmente mesclando, assim, eu atendia 50 minutos, ia amamentar o Pedro, ficar com ele 1, 2 horas, depois deixava ele mais 50 minutos com a babá, fazia mais um atendimento e fazia isso 2, 3 vezes no dia. O restante do tempo eu passei a ficar exclusivamente com ele e realmente abrir mão de muitas coisas que até então eu fazia na minha vida profissional, mas que eu entendi que naquele momento nada era tão importante, eu não tinha tanta relevância em nenhum lugar quanto ali cuidando do Pedro, considerando todas as necessidades que eu vi, ainda mais na prática. Eu já sabia enquanto psicóloga, mas quando eu vi ele ali vulnerável, bebezinho, precisando tanto do meu cuidado, do meu olhar nas coisas mais básicas do dia a dia, eu entendi o quanto que era importante. Então, inclusive, quero falar, se você é uma mamãe que está em casa cuidando do seu filho, eu sei
o quanto que a gente abre mão de muitas coisas, o quanto que é uma rotina muitas vezes exaustiva, mas eu também posso te falar que isso tem um valor enorme. E eu sei que é um movimento que cada vez mais famílias têm buscado, inclusive fazendo uma organização financeira antes de ter um filho, para que seja possível, especialmente 1 ano e meio, 2 anos, a mãe ficar em casa com o filho, ficar mais envolvida nestes cuidados. Mas se daqui a pouco a sua realidade não permite isso, porque como eu falei, a gente vai ter que lidar com a realidade que a gente tem, eu entendo que quanto menos tempo a gente precisar deixar o filho na escolinha, melhor quando eles são pequenos, porque realmente não vai ser o mesmo cuidado, pode ser a melhor escola, do que nós, enquanto pais, podemos fornecer para um filho. Então, realmente é algo que a gente precisa olhar muito e, inclusive, colocar as prioridades na ordem correta nessa fase da vida, porque quando a gente tem um filho, existe uma decisão que a gente toma antes disso, no sentido assim, eu estou pronta, é o momento da minha vida, quais recursos eu tenho para lidar com isso, né? Eu sei que às vezes a gente imagina alguns cenários, na prática a gente se dá conta que é bem outro, inclusive eu mesma passei por isso, quando eu tive que reformular todo o meu trabalho por esse tempo, mas eu também sei o quanto que vale a pena, o quanto que a gente precisa lutar pelo melhor para nossa família, entendendo o valor disso e o quanto que nós somos insubstituíveis nesse lugar. Caso não for possível, eu entendo, como eu falei, é a realidade de cada um, mas eu também preciso alertar que entre uma coisa ou outra, inegavelmente, uma criança estar bem cuidada dentro de casa faz muita diferença para o desenvolvimento. Porém, agora temos que falar sobre a outra realidade. Por mais que o Pedro ficou agora quase com 3 anos, sempre em casa comigo, com o Gabriel, e nós tínhamos 3 tardes por semana, uma babá para nos auxiliar. Então, enquanto eu atendia nessas 3 tardes, ela ficava com o Pedro. E os atendimentos que eu faço na parte da manhã, que são bem mais pontuais, só no início mesmo do dia, o Gabriel fica com ele, porque o Gabriel começa a trabalhar num horário diferente por conta do fuso da empresa que ele trabalha. Então, a gente fazia essa divisão, assim, de o Gabriel foi com o Pedro, eu trabalho um pouco, depois eu fico com o Pedro, o Gabriel trabalha, e assim, a gente foi mesclando. Mas o que eu entendo? Que agora chegou uma fase que eu estou sentindo a necessidade do Pedro começar a ter uma rotina de escolinha. Porque ele já está muito entediado de ficar o dia todo só em casa, fazendo as mesmas coisas, brincando com as mesmas coisas. Principalmente quando eu estou com ele, eu consigo entreter bastante ele. Mas eu entendo que existem limites, até pensando assim, às vezes uma semana de chuva, em que ele, como aconteceu, essa semana que eu estou gravando o vídeo, aconteceu isso, ele estava bastante entediado já de ficar em casa. Então, eu sei que esse é um ponto bem importante de a gente cuidar, para que também a criança ela tenha um ambiente diversificado, para que ela não tenha uma rotina também muito entediante, que não quero dizer livre de TED, porque o TED também tem seu valor, mas com um bom senso, né, gente? Porque senão o que também começa a acontecer? Que muitas mães me trazem. Ah, meu filho fica em casa, ele começa a abrir todos os armários, ficar o dia todo tirando tudo, mexendo em tudo, e às vezes falta que essa criança seja melhor conduzida na questão de rotina, de brincadeiras, de atividades para fazer, porque senão realmente esse TED leva ela a esse tipo de comportamento, tá? Então, só um parênteses, mas de um ponto bem importante também de a gente ficar atentas, tá? Outra coisa bem importante sobre tudo isso é o seguinte, além do Pedro, né, estar com essa necessidade, eu também vejo a questão da socialização nessa fase sendo muito diferente. Porque quando o Pedro era bem mais bebezinho, ele, obviamente, ele tinha mais dificuldade de interagir socialmente, não era uma coisa assim que fazia tanto sentido para ele. Ele gostava de ver outras crianças, mas esse brincar juntos já era um pouco mais difícil pela idade dele. E agora eu vejo que ele está cada vez mais interessado nisso, apesar de também ter cada vez mais a opinião dele, os gostos dele, entrar nos confrontos e conflitos dele, mas que eu também vejo isso como uma baita função e muito importante para o desenvolvimento, porque os nossos filhos precisam ser expostos a essas convivências sociais, pensando que isso vai moldando, treinando, preparando eles para lidarem com muitas convivências que ainda virão pela vida. Então eu vejo que essa parte social também é bem importante e válida. Por isso que nós tomamos a decisão de que agora nós vamos preparar o Pedro para a escolinha. Mas tem um porém sobre isso. Como até hoje o Pedro ficou em casa, num cenário que eu considero, inclusive, bem privilegiado emocionalmente, com a mãe em casa, cuidando, fazendo comida, dando toda a atenção, com o pai igualmente fazendo isso, com uma babá ali dando esse suporte, eu entendo que hoje colocar ele radicalmente numa escolinha, no caso dele, com a rotina que ele está acostumado, seria uma mudança muito radical e talvez ele teria muita dificuldade num primeiro momento para se adaptar. Então, o que eu fui fazendo ao longo de todo esse ano, mas agora eu vou intensificar o movimento para daí sim preparar ele para uma escolinha a partir do próximo ano, provavelmente a partir ali de março, abril do ano que vem. Até porque eu não necessariamente vou colocar ele no primeiro dia de aula, que tem várias crianças se adaptando. O que acontece? Aqui na região que a gente mora, tem espaços de recreação agora, e eu sei que isso está bem alto em muitas cidades, muitos pacientes meus de outros estados, inclusive, têm me relatado que também estão encontrando esses espaços e levando os filhos, e foi o que eu comecei a fazer. O Pedro começou a frequentar um espaço em que ele é um espaço de brincar. Ficam 2 pessoas cuidando,
pessoas que estão ali interagindo com as crianças, dando todo o suporte emocional que elas precisam, mas a ideia é que o ambiente seja um ambiente muito atrativo, em que a criança fica ali brincando realmente, interagindo com outras crianças que estão ali, geralmente com o cuidado das crianças terem idades mais próximas, porque eu também considero isso algo importante, apesar de que não acho que também é o critério fundamental, mas é uma coisa importante, né? Até pensando no desenvolvimento delas. Então eu comecei a levar o Pedro 2 horas na semana, e agora ele vai começar, eu não vou mais deixar ele com babá à tarde, e na verdade nós dois vamos vir para a cidade vizinha, onde fica meu consultório e esse espaço de recreação, e ele vai ficar 3 tardes por semana nesse espaço. E justamente nesse espaço ele vai fazer algumas atividades, brincar, interagir com outras crianças, passar umas 3, 4 horinhas no espaço justamente para ir se adaptando. E a partir disso, então, ser realmente uma fase intermediária para depois ele ir para uma escolinha, que já é uma estrutura, já é toda uma questão maior, pensando que, como eu falei, a minha preocupação é não tirar ele de uma realidade e expor ele radicalmente para outra. Então eu vi isso como uma grande oportunidade de preparar ele. Novamente, eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, que existem muitas questões por trás disso, mas é uma forma que eu considero, como psicóloga, bem bacana, a gente ir acostumando gradativamente a criança com essa mudança. Porque o que acontece, gente? É natural que, inclusive isso tem acontecido com o Pedro, é natural que a criança olhe para a rotina que ela tem em casa com os pais o tempo todo e não queira mudar isso. É estranho seria se a criança começasse a falar assim, não, eu quero ficar longe da minha mãe, eu quero ir para a escolinha. Então, para a criança, não é uma coisa que faz muito sentido e ela vai precisar a entender e começar a gostar, inclusive, dos motivos pelos quais ela vai frequentar um novo ambiente. Então, eu vejo que fazer essa preparação é uma forma emocionalmente muito bacana de conduzir essa fase. Mas eu vejo que agora também, com 3 anos, está chegando um momento cada vez mais claro para mim de que o Pedro está pronto para enfrentar esse novo desafio, mas também uma nova oportunidade bem especial para a vida dele. E agora vamos para o último tópico, que é a questão de como escolher uma escola, quais critérios a gente deve levar em consideração. Novamente, nós entramos no ponto realidade de cada pessoa. Inclusive, eu não sou aquela pessoa inimiga de escolas públicas, defensora, ferrenha de escolas particulares, até porque, como psicóloga, eu já vi muitas coisas erradas acontecerem em escolas particulares, já vi muitas coisas legais acontecerem em escolas públicas também. Então, o que eu vejo que a gente, na verdade, precisa considerar, mais do que público ou particular, alguns outros critérios que, ao meu ver, são muito importantes, até mais do que, né, esse fator em si. Primeira coisa, e que eu entendo também que às vezes tem um limite geográfico para algumas decisões, mas eu acho que é muito legal a gente levar em conta a estrutura da escola. Porque não só pensando em ser um ambiente agradável para a criança, que é muito importante, mas também ser um ambiente seguro, porque a criança está ali sozinha, vulnerável, sem nós, enquanto pais, para podermos amparar, cuidar da segurança dela como a gente consegue fazer em casa, e que em casa já tem seus desafios, a gente já tem que adaptar um monte de coisa em casa. Então eu acho importante ser um ambiente que é limpo, seguro, organizado. Uma coisa que quando eu fazia mestrado em psicologia ambiental, em que a gente estuda muito o impacto do ambiente nos comportamentos das pessoas, eu estudei muito sobre escolas, especialmente para crianças, e algo que eu aprendi nessa época, que eu depois realmente vi que faz muito sentido, é o quanto que é legal que o ambiente ele não seja um ambiente também sobrecarregado de estímulos, como inclusive muitas linhas já defenderam. Porque o que a gente começou a perceber? Que um excesso de estímulos no ambiente, muitos cartazes, muita coisa colorida, muito, tudo, na verdade sobrecarrega a atenção e os processos cognitivos da criança. Então hoje nós entendemos que é até melhor um ambiente mais limpo, mais claro, mais clean, digamos assim. Então, o ambiente, com certeza, eu acho que a gente tem que dar uma passada, uma olhada. E se o ambiente é público e não tem isso, ou mesmo particular, também é nosso dever, enquanto pais, cobrar melhorias desse ambiente, porque existe todo um compromisso social, um compromisso de uma escola particular que se propõe a oferecer esse cuidado com as crianças, e do público também existe toda a nossa contribuição em impostos e etc., para que a gente tenha ambientes de qualidade. Então, eu também vejo que é uma coisa que nós, enquanto pais, adultos, precisamos cobrar, ficar em cima e exigir melhorias quando a gente identifica que alguma coisa não está legal nesse sentido. Outra coisa, gente, são as pessoas que irão cuidar diretamente dos nossos filhos. Inclusive, deixei essa parte agora para falar, sendo a mais importante, porque eu, na minha vida, tive muitos traumas em relação à educação infantil e depois também na própria escola, mas mais na educação infantil, porque era um período que eu ainda não conseguia me defender, como depois no colégio, na escola, né, primeira, quinta série, depois ensino fundamental, médio, eu já tinha recursos para fazer isso, mas na educação infantil eu sofri muito no sentido de coisas que aconteciam em relação a professoras, as pessoas que estavam ali me cuidando e que me marcaram muito, me fizeram ter um pavor absurdo em muitos momentos de ir para a escola. E eu vejo que nós temos sim
que cuidar muito com quem são as pessoas que estão cuidando dos nossos filhos. Eu sei que muitas vezes, inclusive, é comum professoras ficarem chateadas comigo quando eu me posiciono no meu Instagram sobre a importância de quando a gente trabalha nessa área, a gente ter valores e compromissos muito nobres, porque realmente não é fácil lidar com essa área, a gente está lidando com uma vulnerabilidade muito intensa ainda, porque crianças pequenas são muito vulneráveis e a gente tem que realmente ter um amor à causa, ter dedicação, ter perfil para fazer isso, né? E eu sei que tem muita gente que não tem perfil, que foi para essa área por motivos que, assim como em todas, por outros motivos e não porque realmente abraça essa causa e entende o valor e o significado disso para toda uma vida depois dessa pessoa, né? Porque essa criança já vai crescer, ela vai ter uma vida e essa vida vai ser impactada por essa fase que ela passou, pelas pessoas que fizeram parte dessa fase. Então, é uma coisa que eu realmente defendo muito, que a gente, quando assume esse compromisso de trabalhar com crianças, nós temos que honrar com ele e realmente fazer um bom trabalho. Não interessa se a gente não está satisfeita com N questões políticas, do nosso trabalho, disso, daquilo, da remuneração. É um compromisso. A criança não merece pagar por isso. Ela não tem culpa. Então, nós temos sim que ficar em cima. Eu sou uma mãe que fico muito em cima de qualquer pessoa que vá cuidar do meu filho. Eu prefiro 10.000 vezes ser a mãe chata do que ser uma mãe negligente. Porque eu entendo que o Pedro ainda não pode se defender de algumas coisas e quem precisa defender, proteger, cuidar dele sou eu. Então, eu sou a mãe que sempre estou perguntando para ele, quando ele está com outra pessoa, sendo cuidado, o que aconteceu, o que ele fez, o que a pessoa fez, o que a pessoa falou. Eu estou sempre monitorando e sempre que eu identifico alguma coisa que não foi legal, eu não me importo de passar por chata, mas eu chamo sim a atenção, né, da pessoa no sentido, olha, o Pedro me falou isso, se você puder cuidar com isso, porque eu entendo que isso não é legal para a infância, mesmo que eu entendo que isso nos gera muitas vezes algumas indisposições na relação com os outros adultos, mas eu entendo que o nosso papel não é ficar protegendo adultos, é proteger a criança que precisa da gente, que é vulnerável, que é a nossa responsabilidade. Então, esse vídeo já está bem longo, gente, mas é porque eu tinha muitas coisas para falar para vocês sobre isso e a mensagem final que eu quero deixar é: fiquem em cima das pessoas que estão cuidando dos filhos de vocês. Se a criança começar a mudar de comportamento, se a criança relatar alguma coisa, e não só espere a criança relatar, mas sempre pergunte. Pega a criança da escolinha, vá perguntando para ela, não só perguntas abertas, mas até perguntas específicas, como quem trocou você, só estava essa pessoa lá trocando você, explica para a criança coisas que ela não pode deixar ninguém fazer no corpinho dela, explica para a criança coisas que ela não pode aceitar passar, que ela precisa comunicar, no sentido até de desrespeito, de falta de cuidado, de palavras inapropriadas para se falar para uma criança, de muitas vezes falta de atenção ali nas situações, até porque isso também é um ponto, eu ia fechar o vídeo, mas tenho que falar mais isso, gente. Esse é um ponto também muito importante, por isso que eu também defendo tanto quanto que é fundamental nós respeitarmos os nossos filhos. Porque se a gente é uma pessoa que grita, que usa de qualquer tipo de violência, inclusive palmadas, puxões, gritos, tudo isso entra na violência, a gente está ensinando a criança a naturalizar isso, e talvez se alguém fizer isso com ela, fora da casa, ela não vai saber identificar o quanto que isso foi errado e nos relatar. Então a gente coloca nossos filhos ainda em mais vulnerabilidades quando a gente não trata eles com o devido cuidado e respeito. O Pedro, eu tenho absoluta confiança de que qualquer coisa ruim que alguém tente fazer para ele, ele sempre vai me relatar, porque eu estou todos os dias reforçando o que ele não pode aceitar ninguém fazer, cuidados que ele precisa ter. Claro que numa linguagem também para não assustar, não amedrontar demais ele em relação às coisas da vida e às outras pessoas, mas sempre deixando muito claro coisas que não podem acontecer, que não são certas, que ele precisa ser respeitado, e ele se vê sendo tratado dessa forma por nós, os pais dele. Então, eu vejo que ele tem um filtro muito bom e que realmente, assim, as coisinhas até hoje que aconteceram com ele, que não foram muito legais, ele sempre me contou e eu sempre intervi já conversando com as pessoas responsáveis, tá, gente? Até coisa assim do tipo, a pessoa tava me cuidando, tava mexendo no celular, mãe. Eu chamei atenção, porque se a gente tá cuidando de uma criança, não é para ficar mexendo o tempo todo no celular, né? Então, são cuidados que nós realmente precisamos ensinar os nossos filhos a terem, especialmente num primeiro momento, através da nossa postura com eles. Tá bom, gente? Espero que ajude vocês, do meu coração para o de vocês, e até o próximo vídeo.